Tudo bem com vocês? Seguinte, rapaziada, o mundo que a gente vive hoje é extremamente complexo, é ou não é? Fala a verdade. Antes, a gente falava só de espaço, agora tem espaço cósmico, cyberspace, espaço interior, viagem para Marte. Antes era simplesmente um mapa da cidade, agora Google Maps, Waze, localizadores, mapa do genoma. Antes a gente eram as pessoas que eram inteligentes ou não. Agora os cartões são inteligentes, os celulares são inteligentes, as bombas são inteligentes. A coisa está mudando e fato é que a gente vive numa época onde coisas que eram simplesmente ficção científica se tornaram fatos científicos. E a pergunta que eu quero levantar com vocês hoje é que, diante dessa nova ordem mundial, essa realidade que a gente vive, com a ciência, com a tecnologia, a medicina, mudando a maneira que a gente vive, a pergunta é, será que a religião, será que ter fé, será que os princípios do cristianismo, da Bíblia, ainda são relevantes para nós? A gente já deixou tanta coisa para trás, a gente já superou tanta coisa, por que a gente não deixa a religião como uma coisa do passado também? Afinal de contas, esse texto, o texto que a gente considera como texto sagrado, texto da nossa fé, é uma coisa tão antiga também, não é verdade? A gente precisa ainda hoje continuar nos submetendo a um código de leis antigo, aparentemente obsoleto. Afinal de contas, a gente vive hoje uma realidade muito mais avançada do que aquelas pessoas viviam. Será que esse texto ele ainda merece respeito, ele ainda merece a atenção que as pessoas insistem que a gente deve dar para ele? Porque quando a gente olha para as pessoas do passado, a nossa tendência sempre é que a gente se sinta superior, que a gente se sinta melhor do que eles, que a gente se sinta mais evoluído do que eles, certo? Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que, por exemplo, os 10 mandamentos, um texto clássico da Bíblia, lá do Antigo Testamento, será que ele ainda tá valendo ou já passou a data de validade dele? Sabe, quando a gente pensa sobre esse texto especificamente, os 10 mandamentos, as questões que são levantadas ali são realmente coisas do passado ou elas são ainda relevantes para nós? Se a gente pensa sobre eles, vou citar alguns dos temas que os 10 mandamentos tratam, por exemplo, e aí você vai me dizer se essas coisas são coisas do passado ou se elas ainda são relevantes para um ser humano jovem, pós-moderno, que vive no mundo que a gente vive hoje. Os 10 mandamentos ele falam sobre fé, sobre dúvida, sobre assassinato, adultério, sobre roubo, violência, ciúmes, fala sobre jornada de trabalho, fala sobre relacionamentos familiares, fala sobre justiça nos relacionamentos sociais. E aí, esses temas estão fora de moda ou eles ainda têm algum tipo de relevância para você e para mim hoje? Sabe, mesmo com os grandes avanços, os extraordinários avanços na área médica, na área científica, a natureza humana não mudou. Nós continuamos sendo feitos do mesmo material que aquelas pessoas e são as mesmas questões morais que eles precisavam responder que nós continuamos precisando responder hoje em dia. Nesse aspecto, nós não somos diferente em nada dos nossos ancestrais, dessas pessoas que receberam esse texto há tanto tempo. A gente não é diferente. A nossa geração ou essa geração continua perguntando as mesmas perguntas. Os 10 mandamentos, eles falam a respeito das escolhas que a gente faz. E os frutos, o que acontece a partir do momento que a gente faz essas escolhas. E quais são os parâmetros, quais são os limites que nós temos para nos guiar quando nós fazemos essas escolhas. Você pode escolher se você vai dirigir uma carroça ou uma Mercedes, se você vai optar agir com violência no trânsito ou ter um comportamento mais cortês, mais educado, mais amável com as pessoas ao redor. Todas essas são escolhas que você precisa fazer hoje em dia. E você precisa de algum tipo de parâmetro para fazer essas escolhas. Por exemplo, cuidar ou não dos nossos pais idosos.
Isso não é um assunto novo. Isso também é tratado, mesmo lá nos 10 mandamentos. Trair ou não trair? Não, a nossa natureza continua a mesma daquelas pessoas que produziram e receberam esses textos. As questões, as mesmas questões levantadas pela velha Bíblia, a rivalidade entre os irmãos, os companheiros ciumentos, as nações em conflito, todas essas coisas que são tratadas ali, elas continuam nas manchetes dos nossos jornais hoje em dia, todos os dias. E nós ainda continuamos aqui, lutando para saber a diferença entre o certo e errado, se uma coisa é moral ou imoral, se é ético ou dissimulado, e nem mesmo o melhor computador, o mais moderno, ele pode responder essas perguntas para nós. Porque a ciência, a tecnologia, elas abordam, elas explicam os comos da vida, os quês da vida, mas nenhuma dessas duas, infelizmente, ela se propõe a responder os porquês da vida. Em primeiro lugar, por que nós estamos aqui? Por que você está aqui? Por que eu devo ser gentil com as pessoas ao meu redor? Por que a minha vida deve ser mais digna do que a vida de um animal de estimação? A ciência, a tecnologia, elas têm desvendado de uma maneira muito legal muitos mistérios que nos intrigaram por muito tempo, por séculos, mas elas não respondem às questões morais que nós sentimos falta de ter respostas na nossa vida. Nós precisamos, nós temos sede de ter resposta para essas coisas. E somente a Bíblia abordou esse campo minado da moral, porque é um território perigoso, mas ela fala sobre essas coisas com uma propriedade muito legal. E essas questões, as questões morais, os porquês da vida, hoje são muito relevantes. E nós precisamos ter respostas para ela, talvez como nunca antes na história. A gente precisa saber o porquê. E a Bíblia, ela se coloca num lugar de verdade, uma verdade eterna. Os cenários políticos, os cenários sociais, eles vêm e vão. Os estilos de vida mudam. Cada geração achou que o seu estilo de vida era sensacional e eles mudaram, e mudaram radicalmente com o passar do tempo. A geografia das coisas mudam, as histórias podem ser completamente diferentes e são diferentes, cada uma a seu tempo. Mas as questões interiores das pessoas, elas continuam sendo muito familiares, elas continuam se repetindo de geração em geração. Então, se antes aquelas pessoas precisavam da Bíblia, daquele ensino, hoje mais do que nunca, hoje é a nossa vez de precisar desses ensinos, desses porquês, desses parâmetros. Que eu espero, eu oro, na verdade, que a gente tenha coragem de continuar encontrando as orientações morais, a clareza das verdades imutáveis que a gente precisa na Bíblia, nesse texto, essas palavras que são tão antigas e ao mesmo tempo tão modernas e tão relevantes para todo ser humano. E eu sei disso, porque eu mesmo encontrei os porquês da minha existência nesse texto. Nessas palavras, eu encontrei e eu encontro até hoje a esperança que eu preciso para continuar a minha caminhada. Nem sempre baseado na vontade ou desejo eu quero fazer isso, mas eu sei o porquê eu continuo, e nisso eu encontro esperança. Nessas palavras que eu encontrei lá, eu encontrei também o amor eterno de Deus, o único Deus que se identificou com a gente, a ponto de se tornar um de nós, o único Deus que teve coragem, o desprendimento de vir até nós, de tocar as nossas feridas físicas e as nossas feridas emocionais. Ele dialogou, ele falou com a nossa dor, o único que nos aponta de verdade um caminho, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho. Já parou para pensar que nenhuma outra religião tem um Deus que se identifica com o sofrimento daquele que ele criou, daquele que o serve? Só o cristianismo, e nisso nós encontramos esperança. Então, meus amigos,
quando vocês estiverem diante dos porquês da vida, não se aveste, camarada, fica tranquila. As respostas, elas vão estar lá, esperando por você, novas e relevantes, apesar da idade delas, disponíveis para você e disponíveis para mim, porque existe um caminho, e esse caminho é uma proposta de vida, e essa proposta de vida, ela fala sobre dignidade, ela fala sobre amor, sobre compaixão e sobre graça, de uma maneira que nenhum outro texto conseguiu fazer até hoje. Então, o meu conselho para você é: busque ajuda, busque conhecimento desse texto, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma mensagem especial para o seu coração, que vai fazer toda a diferença para você, da mesma forma que tem feito a diferença na vida de tantas pessoas há tantos séculos, beleza? Que Deus abençoe vocês e vocês tenham todos uma boa semana e, acima de tudo, tenham coragem de buscar conhecimento e sabedoria lá na velha Bíblia, porque os temas abordados lá continuam sendo relevantes e especiais para a nossa própria realidade, por mais diferente que o cenário que a gente, por mais que o cenário que a gente viva seja diferente daquele cenário, as questões levantadas estão lá, são as mesmas. Nós somos humanos e carecemos desse amor e da aceitação, da resposta do porquê da nossa vida. Que Deus abençoe vocês e tenha uma ótima semana.